essa palavra eu ministrei lá. Ontem em Caruaru, dividi essa palavra em duas partes. E hoje eu vou ministrar a parte 1. Fé, ousadia e visão para conquistar. Diga comigo, fé, ousadia e visão para conquistar. Nós vamos ler o texto, em seguida nós vamos orar pela palavra e vamos orar também pelo projeto Natanael 3, que está terminando domingo que vem. Nós já temos quase um mês orando e domingo que vem encerramos o projeto Natanael 3 para começarmos as casas de paz na terceira semana de setembro, tá bom? Então vamos ler o texto aqui, a gente ora pela palavra e pelos nossos Natanaéis também. Josué capítulo 15, versos 16 e 17. Disse Calebe: a quem derrotar Quiriate-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, este lhe deu a filha Axa por mulher. Senhor, abençoamos nesse momento tua palavra que vai ser ministrada. Ela é viva e eficaz. Ela é como uma espada que penetra o mais profundo, diz o escritor aos Hebreus, ao ponto de dividir alma e espírito, expondo mentes, pensamentos, sentimentos. Tudo está patente e nu diante da tua palavra. Nós oramos para que essa palavra nos toque, Senhor, nessa manhã. Também nesse momento oramos pelos nossos Natanaéis, esses amigos, esses parentes, colegas que estamos pedindo pela salvação dessas pessoas. Pai, toque-os, Senhor, atraia-os a Ti. Oramos por salvação, oramos pelas casas de paz que acontecerão agora, Senhor, em setembro. Que casas se abram para a Tua palavra ser semeada e os Natanaéis possam ser convidados e ali possamos ver essas pessoas tendo uma experiência contigo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Se você quiser um marcador, né, nós temos ainda marcadores, né? Você pode pegar com o pessoal da atmosfera lá na porta, na saída, tá bom? Então, queridos, esses dias estava lendo Josué. Josué é um livro de guerras, mas é um livro de vitórias. Josué é um livro de muitas batalhas, mas é um livro de conquistas. Na verdade, Josué é um livro da conquista da terra prometida. Moisés tinha morrido e antes de Moisés morrer, o Senhor disse: levante Josué como seu sucessor. E então Josué, que era aquele fiel, né, escudeiro, aquele servidor de Moisés, Josué foi levantado como líder da nação. E Josué é responsável em entrar na terra e tomar posse da terra prometida, de Canaã. As tribos se estabelecem e nós temos aqui um homem chamado Calebe. Calebe era companheiro de Josué. Se você quiser conhecer mesmo os detalhes, né, dessa história, eu te aconselho a você ler Números, capítulo 13. Em Números 13, nós temos Moisés separando 12 homens, um de cada tribo. E Calebe era o representante da tribo de Judá. E Josué era o representante da tribo de Efraim. E então, eles são enviados como espiões. Em secreto, eles vão olhar a terra. Quando eles voltam, irmãos, 10 deram um relatório negativo. Disseram que a terra era muito boa, mas que eles não tinham condições nenhuma de conquistar a terra, porque era uma terra de gigantes, cidades fortificadas. Mas 2 deram um relatório positivo. 2 deram um relatório de fé. E Calebe foi um desses 2. Então Josué e Calebe são tidos como homens de fé, homens de ousadia e homens de visão. Agora Josué era o líder, mas Calebe, irmãos, estava caminhando com seu amigo, com aquele que tinha sido companheiro de fé, com aquele que tinha sido, né, o amigo que viu de forma diferente. Os 2 viram de forma diferente. E agora nós temos Calebe, né? A gente vai ler o capítulo 14 daqui a pouco. E Calebe então procura Josué, porque já tinha sido distribuído as terras.
E Caleb então procura Josué, e eu quero ler com vocês no capítulo 14, para a gente poder conhecer melhor esse guerreiro e suas qualidades. Capítulo 14 não vai estar na tela, porque é um texto extenso, e aí você tem que seguir na sua Bíblia, ou seguir aí em sua Bíblia digital no celular. Josué capítulo 14, nós vamos ler dos versos 6 a 12. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Olha aí, ele lembrando, muitos anos atrás, eu e você, Josué, quando a gente voltou com um relatório da terra, você sabe o que foi que Moisés disse a respeito de nós. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Primeira qualidade que nós temos aqui, um homem de fé. Sentir no coração aqui não é emoção, até porque na cultura judaica, coração não é sede das emoções. Isso é cultura greco-romana. Coração, nesse contexto, era o centro da vida. Era o lugar, onde Deus colocava a sua vontade. Então ele está dizendo aqui: eu fui um homem de fé. Depois ele diz: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Segunda qualidade desse guerreiro aqui, perseverança. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Então nós temos agora outra qualidade, deste homem aqui. Ele caminhou com seu líder, Moisés, mas agora, 45 anos depois, ele estava debaixo da liderança de Josué. E aqui eu vejo um homem leal, um homem de aliança, apesar dos defeitos de Moisés, apesar dos defeitos de Josué, porque não é porque eles são homens de Deus que não tem defeitos. Tem tanto defeito que Moisés não entrou na terra prometida. Então Moisés não era infalível. Josué, por exemplo, não deixou sucessores. A tragédia do livro de Juízes é uma falha séria de Josué. Mas apesar das falhas dos homens de Deus, queridos, nós precisamos de pessoas leais. Caleb foi um homem leal. Caleb estava dizendo: olha, eu servi Moisés, e agora, Josué, a gente estava no mesmo nível naquela época, eu lado a lado com você, mas agora você está acima de mim. Mas eu continuo leal a Deus e leal àqueles que Deus colocou sobre a minha vida. Vamos continuar a leitura, verso 11. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora outra característica aqui, outra qualidade, força. Um homem de 85 anos, que estava dizendo assim: eu tenho a mesma força, a mesma disposição, eu não perdi o ânimo, os anos se passaram. Ontem eu estava lendo sobre Caleb. Queridos, Caleb adiou o sonho dele por causa dos outros. Ele foi um homem de fé. Ele e Josué foram homens de ousadia, mas passaram 40 anos no deserto. Foi por culpa deles? Não.
foi por culpa de 10 incrédulos. E eles tiveram que renunciar à entrada na terra. Já pensou? E só os 2 ficaram vivos. Os outros todos morreram. Todos os 10 e toda a geração dos 10 morreram no deserto. Só Josué e Caleb, mas o sonho foi adiado por 40 anos. Isso me mostra também um homem abnegado. Eu nem coloquei isso aqui como qualidade. Mas quantos de nós estamos dispostos a abrir mão, renunciar, esperar? Não seria nem abrir mão, mas esperar enquanto outra pessoa cresce na fé, enquanto outra pessoa amadurece, corresponde. Ele não teve culpa nenhuma, mas ele ficou 40 anos no deserto. Então isso é um homem que nos inspira, irmãos. Então nós temos força, disposição, aí eu acrescento agora a abnegação, e agora vamos ver o que ele diz, verso 12. Agora, pois, ele está falando com um amigo dele, que agora é o líder dele, Josué, dá-me este monte. Ele estava apontando para um lugar chamado Hebrom, que era Kiriat Arba, o nome antes. Ele disse, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins. Anaquins eram gigantes, e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo, para os desapossar, como prometeu. Que velhinho valente. Estamos precisando de gente assim. Amém? Que não deixa a idade afetar, paralisar. Gente, eu entrei em crise e comecei uma dieta. E vou começar exercício. Entrei em crise. Sabe por quê? Porque eu fui ao médico semana passada. E aí ele falou algumas coisas e disse que eu tinha que emagrecer para poder fazer uma cirurgia de hérnia umbilical. E eu estou desconfiado que tudo que a gente fala, o Instagram ouve e manda. Alguém já viveu essa experiência? Pois na mesma hora o Instagram mandou para mim um japonês de São Paulo, de 70 anos. Eu entrei em crise. Quando eu vi aquele japonês fazendo o que ele faz, os exercícios que ele tem, o corpo que ele tem, 70, agora ele está com 71 anos. Eu entrei em crise. Meu Deus do céu. Eu estou um velho de 90. E esse japonês está um moço de 30. Não tem quem diga que aquele sujeito tem 71 anos. Ele fez um exercício que ele diz que é limpador de para-brisa. Ele sobe na barra ao contrário e fica com as pernas assim, ó. Não bastou mais nada. Digo, não. Luciano Subirá vem aí. E antes das lapadas, eu já vou me consertando. Porque eu quero viver, eu quero cumprir a vontade de Deus. Eu quero ver meus netos, quem sabe bisnetos, né? Eu quero ter uma velhice saudável. E do jeito que eu estou, não vai. Então eu já comecei, né? Ontem à noite foi bem difícil, porque depois do culto, aí vamos para a pizzaria, meu Deus do céu, né? Mas assim, voltando, Caleb, irmãos, era um ancião, mas ele disse, eu tenho a mesma disposição, eu tenho a mesma garra, eu tenho a mesma força de quando eu tinha 40 anos. 45 já tinham passado. E agora ele pede. Agora olha para mim, ele não pediu qualquer coisa. A tribo dele já tinha recebido a herança. Judá já tinha recebido a sua parte. E a parte de Judá foi o filé mignon. A parte de Judá incluía Jerusalém, que seria futuramente conquistada como a capital por Davi. Mas incluía Jerusalém. Só que Judá, na parte sul, era deserto.
era o Negueve. E sabe o que esse homem diz? Ele diz: eu sei que a minha tribo recebeu a herança, mas Moisés me prometeu uma herança particular. Quem foi que recebeu a herança particular na divisão das terras? Só os dois. Por quê? Porque foram os dois que perseveraram em seguir o Senhor. Porque os dois foram homens de fé. Porque os dois foram diferentes dos 10. Só os dois que receberam cidade como herança. E ele diz: eu quero Hebrom. Hebrom está lá em Israel até hoje, né? Hebrom era o lugar da sepultura dos patriarcas. Abraão estava sepultado lá com Sara. Isaac estava sepultado lá com Rebeca. E Jacó estava sepultado lá com Lia. E depois Raquel foi levada para lá. Hebrom era a cidade, digamos, que todo mundo sonhava, né? Eu quero Hebrom. E ele diz: é essa cidade que eu quero, porque a minha tribo recebeu a herança, mas Moisés me prometeu uma cidade. Ele estava dizendo: Josué, eu não abri mão não, viu? Eu tenho 85 anos, mas eu quero a minha cidade. E Josué também herdou uma cidade chamada Timnat-Sera. Mas o que é que me chama a atenção, irmãos? Era um homem de fé, mas era um homem de ousadia. E era um homem de visão. Era uma visão maior. Ele poderia dizer: minha tribo já recebeu a herança, então eu fico em qualquer lugar. Não. Ele disse: Moisés me disse. E em cima do que Moisés me disse, eu estou aqui hoje reivindicando. Amém? Quem é o nosso Moisés? Quem é o nosso Moisés, irmãos? Jesus, o nosso libertador. Nós temos Jesus hoje, que prometeu grandes coisas a mim e a você. A minha pergunta para mim mesmo e para você é: nós vamos pedir aquilo que Jesus já disse que nos daria? Porque muitos estão acomodados, presumindo que tudo vai vir do céu, de mão beijada, já que foi prometido, mas as coisas na Bíblia não são assim. Você não presume, porque presunção não libera nada, o que libera é fé. É você chegar diante de Deus e dizer: Deus, o Senhor prometeu. E se o Senhor prometeu, o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então eu estou aqui pedindo o que o Senhor prometeu. E Ele vai dar. Porque aqui a Bíblia diz que Josué o abençoou. Verso 13. E deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Tinha gigantes, mas quem estava em Hebrom era o maior dos gigantes. E é como se Calebe dissesse: eu quero desafio maior. Vai esticar, mas eu quero desafio maior. Porque Moisés me prometeu, e eu estou aqui hoje, 45 anos depois, para tomar posse disso. Agora entra em cena aqui a filha de Calebe, Axa. Ontem em Caruaru, depois a minha enciclopédia ambulante pesquisou, e realmente tem sentido, porque eu não fiz as contas corretas e supus que Axa estava no dia que Calebe voltou com o relatório da terra prometida, mas fazendo as contas não bate, porque aí Axa teria que estar aqui com 50 anos aproximadamente, e nessa cultura é pouco provável que ela casaria aos 50 anos, certo? Então, retificando, os meus cálculos, recalculando, Axa nasceu no deserto. Axa nasceu depois do relatório dos espias. Então, sim, também porque se ela tivesse nascido, tem isso também,
Se ela tivesse nascido, estivesse viva na época do relatório, ela teria que morrer com toda a geração. Então é verdade, né? Bate aí a conta certinho. Então Axa nasceu depois, a nova geração. Mas aí, isso não muda o que eu falei ontem. Ela cresceu ouvindo o seu pai. Ela cresceu ouvindo aquele homem de fé. Queridos, como faz diferença um pai e uma mãe de fé na vida de um filho, de uma filha? Eu sei que nem todos aqui tiveram esse privilégio, mas não tem nada não. Você pode ser esse pai e essa mãe. Eu passei muito tempo, irmãos, lamentando. Eu não tive um pai. Eu queria ter tido um pai pastor. Eu dizia isso. Se eu tivesse tido um pai pastor, como Adriel e Abner, olha que privilégio eles têm de ser filhos de pastor. Eu queria tanto, né, ser filho de pastor. Teria sido tão diferente. O Senhor, Marcos, para. Você não vai mudar lamentando. Você não é filho de pastor. E ponto final, aceita. Aceita que é melhor. Agora, você pode ser um pai de filhos de pastores. Você pode ser um pai que você não teve. Você pode ser um pastor que você não teve. Você pode ser um homem que você não teve. Amém, irmãos? Vocês não sabem, para eu chegar nesse ponto e dizer isso, a luta que foi. Porque eu ficava lamentando, eu não tive um pai, eu não tive um discipulador, eu não tive um pastor, ó céus, ó vida. Vou me enforcar nesse pé de coentro. Era lamento, só que eu usava isso para quê? Para dar desculpa. Eu não tive, e o Senhor foi muito claro comigo e digo, seja. Como diz o matuto, seja. Seja, esteja. Seja esse homem. Axa teve o privilégio de ouvir em primeira mão do seu pai os relatos. E aquela menina cresceu com aquele guerreiro, com aquele valente. E aquele homem passou para Axa o seu coração. A segunda parte da mensagem é sobre Axa. Essa primeira parte vai ser sobre o marido de Axa. Mas a segunda parte eu vou falar sobre Axa. Porque Axa era a cópia de Caleb. A mesma fé, a mesma ousadia e a mesma visão que o pai tinha, Axa tinha. Mas antes da gente prosseguir, irmãos, eu quero desafiar os pais e mães aqui. Quantos pais e mães temos aqui? Mesmo com filhos casados, levanta a mão. Você ainda pode ser uma influência na vida dos seus filhos. Amém? Você pode estimular neles a fé. Você pode despertar neles o chamado. Você pode resgatar, né? Porque dentro de cada filho tem um depósito e nós podemos ir lá e sacar os tesouros. Então, pais e mães que têm aqui, façam a sua missão, cumpram a sua missão. Pastor, mas meu filho já casou, meu filho é adulto, mas tu podes orar, tu podes jejuar. Você pode não, você deve. Porque é responsabilidade nossa. Não é o CC aqui, diz irmãos, que vai fazer seu filho um homem, uma mulher de Deus. É você. Axa caminhou com seu pai. Um legado foi depositado na vida dela. Mas, vamos seguir. Depois eu falo sobre Axa, na segunda parte. Caleb chega um dia e desafia. Ei, gente, quem conquistar a cidade de Kiriat Sefé, eu dou minha filha em casamento. Vai casar com a minha filha. Então nós temos agora um guerreiro procurando outro guerreiro. Nós temos um valente procurando outro valente, porque é assim.
Eu oro para que nessa igreja nós tenhamos valentes, tanto homens quanto mulheres, a palavra serve para ambos. Eu oro para que não sejamos covardes. Diante dos desafios que nós temos hoje, no mundo que nós vivemos, nós precisamos de valentes. Mas nós precisamos de valentes que suscitem outros valentes. Nós precisamos de gente de coragem que diga: ei, tem mais alguém aqui comigo? Vamos! Nós temos um guerreiro procurando outro guerreiro. E sabe quem aparece? O sobrinho dele, Otiniel. Otiniel significa leão de Deus. O nome, Otiniel. Em algumas versões é Otoniel. É o mesmo nome. Leão de Deus. Otiniel diz: ei, Caleb, eu vou conquistar Kiriat Sefer. Você vai me dar Axa por esposa? Vou. Depois eu vou. Queridos, a palavra Kiriat Sefer significa a cidade do livro. Sabe, e é sobre isso que eu quero falar. A conquista da nossa mente. Por isso que é o tema da palavra, né? Coloca o primeiro slide, por favor, que eu esqueci, né? De colocar qual seria o tema. Fé, ousadia e visão para conquistar. Mas a parte 1 é: conquiste sua mente. Kiriat Sefer era a cidade do livro. Eu posso dizer que era a cidade do conhecimento, porque livro fala de conhecimento. Kiriat Sefer era a cidade do pensamento. Kiriat Sefer era a sede, representando, claro, simbolicamente, representando a nossa mente. E nós temos agora alguém desafiado a conquistar a cidade do livro. Queridos, nós precisamos conquistar a nossa mente. A pregadora chamada Joyce Meyer, ela escreveu um livro, e o título do livro é O Campo de Batalha da Mente. Deixa eu te dizer, o campo de batalha da mente é o mais poderoso. As batalhas mais fortes que enfrentamos é na mente. Porque a mente, né, o cérebro, não é apenas um órgão físico, mas Deus, né, em sua sabedoria, cria o cérebro e faz com que o cérebro tenha conexões chamadas neurônios e axônios, e esses se interconectam com neurotransmissores. É química. O cérebro é química. Mas Deus, em sua sabedoria, cria a dopamina, a serotonina. Deus cria ocitocina, a adrenalina. Gente, olha a sabedoria de Deus em dizer: o cérebro será a alma de vocês. Deus não habita no cérebro, Deus habita no espírito. Eu sempre coloco a mão aqui, porque Jesus disse que do nosso interior, e a palavra lá é ventre. Ele diz: do teu interior fluirão rios de águas vivas. Então, o espírito, né, provavelmente está aqui, ó, o nosso espírito. Mas aqui está a mente. E a mente é composta de emoções e sentimentos. A mente é composta de pensamentos. E a mente é composta de vontade. Intelecto, emoções e vontade. E nós temos aqui o desafio de Otiniel. Qual é o desafio? Vamos entender Caleb como sendo Jesus, tá? Ocupando aqui um lugar de desafio, o mais valente de todos, que é Jesus. E Jesus está agora dizendo: quantos valentes temos aqui? Quantos homens e mulheres valentes temos aqui para conquistarem a sua Kiriat Sefer? Quantos aqui vão conquistar a mente? Quantos aqui vão domar suas emoções? Quantos aqui vão assumir finalmente o controle de suas vidas e não serão mais passivos?
A Joyce Meyer, ela fala da passividade da mente nesse livro, O Campo de Batalha. Ela diz que a passividade da mente, sabe qual é? É quando simplesmente você não faz nada. A passividade da mente é o estilo de vida Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Não posso não. Não consigo. Não mudo. Não. É assim mesmo. E tem alguns que pegam ainda conceitos teológicos e dizem, é a soberania de Deus. Aí Deus olha lá do céu e diz, poxa, tu estás transferindo a tua passividade para a minha soberania? Como se você não tivesse responsabilidade nenhuma para mudar nada. A culpa é do pai, é do avô, é do bisavô, é do pastor. É de Lula. A culpa era de Dilma. Foi de Bolsonaro. A culpa é de Raquel Lira, é de Sivaldo Albino, é do vizinho. A culpa é de Fênix, a minha calopsita, que me fez raiva. Gente, vamos parar. Você tem que assumir a sua Kiriat Sefé. Kiriat Sefé é isso aqui, ó. Tem que ser conquistado. E ontem eu testemunhei, é porque eu não vou ter tempo aqui, mas ontem em Caruaru eu testemunhei a batalha enfrentada em minha mente ao longo desses anos. Pelo temperamento, pelos abusos que eu sofri, bullying. Se fosse por bullying, você não imagina o nível de bullying que eu sofri. Todas as manhãs que eu ia para o colégio, que a minha casa, hoje não, né? Minha mãe vendeu uma parte do terreno. Mas a nossa casa ia da Rua São Vicente até a Avenida Caruaru. Era um terreno de 100 metros. Então eu ia para o Colégio 15 saindo pelos fundos da casa. Eu saía na Avenida Caruaru e ia para o Colégio 15, seguia Atlético Campelo, chegava na praça, né, e entrava no colégio. Todos os dias tinha um cabra enviado do Satanás na porta da casa dele me esperando passar. Todos os dias. E eu passava e ele começava a dizer coisas. Todos os dias. Então, eu poderia me apegar a isso e dizer, nunca vou ser nada. Porque aquele sujeito, todas as manhãs, dizia isso, isso e aquilo. Chegava no colégio, bullying. Eu sofri bullying quase todos os dias durante 4 anos, aproximadamente. Eu fugia, eu me escondia. Eu evitava pessoas. Então isso começou lá atrás. Eu fui abusado sexualmente aos 5 anos, aos 8 anos, aos 9 anos. Então assim, irmãos, eu poderia pegar toda essa bagagem e me esconder atrás dela e não conquistar a minha mente. Eu cheguei em Brasília, fui aluno de Instituto Bíblico, que eu terminei o namoro com Cristiane 3 ou 4 vezes. 3, né? Ela sabe a conta certinha. Eu fiquei com medo de dizer 3 e ela dizer, não, foi 4. Eu não conseguia avançar. Ela diminuiu, foi 2. Eu não conseguia me avançar na minha vida emocional, sentimental. Eu tinha medo de casar. Eu achava que eu nunca seria um dono de casa, um pai, um marido. Aqueles pensamentos, sabe, de fracasso. Você vai fracassar, você vai trair Cristiane, você vai cair em pecado, você vai escandalizar o nome de Jesus. Tudo isso aqui, ó. Você nunca vai ser um pastor. Aí, para completar, um pastor lá em Brasília, uma vez conversando comigo, eu compartilhando os sonhos com ele, ele disse, você é um homem de caráter, rapaz, mas você não tem carisma nenhum.
Ele elogiou e depois... E aquilo na minha cabeça, aquilo na minha mente. Eu tenho caráter, mas eu não tenho carisma. Eu nunca vou ser um pastor, eu nunca vou ser um líder. Que líder é esse sem carisma? Eu sou antipático igual a minha mãe, que minha mãe dizia isso. Ela mesma dizia, eu sou antipática. Eu dizia, eu sou igual a minha mãe. Gente, vocês não imaginam o nível de batalha. E eu estou indo lá atrás, né? Agora, recentemente, é porque eu realmente não tenho tempo, né? Hoje ainda tem a ceia do Senhor, então eu não quero me prolongar. Mas entrou a pandemia, o nível de batalha que eu enfrentei. As primeiras semanas da pandemia, eu comecei a ler tudo, a assistir tudo. Eu comecei a ter pesadelos, que eu estava morrendo sufocado, porque eu tenho apneia do sono, né? Então eu durmo com CPAP. E eu sonhei que o CPAP entupia. E eu, desesperado, que era Covid, morria de Covid e acordava morto. Não sei como, né? Eu não sei como é. Parei de assistir tudo. Eu digo, não, isso é uma coisa do cão. Eu não vou ficar mais lendo relatório, nem estatística, nada. Aí entrou os cultos online, vinha para aqui, subia ali em cima. Era uma crise, que eu ficava naquela salinha, naquele vidro. Acabou-se tudo, e o diabo acabou mesmo. Tudo que tu fizeste com Cristiane, olha aí. Um vírusinho da China. Bota a culpa na China agora. Amaldiçoa. Acabou tudo, olha aí. Cadê tuas ovelhas? Só que era na primeira pessoa, não era na segunda pessoa. Cadê as minhas ovelhas? Acabou tudo, um fracasso. Quando isso voltar, ninguém volta não. Já era, CCA acabou. Passa toda aquela pandemia, vai voltando os cultos, as pessoas não voltavam, né? Lembram? A gente com todo o cuidado do mundo, era tapete lá na porta, com água sanitária, era um totem de álcool em gel, todo mundo tinha que vir de máscara, era lista de inscrição na internet, isso aqui tudo era separado, só botava 100 cadeiras, gente, era um protocolo tão grande, e vocês relutando em voltar. É você que estava lá naquela época. Meu Deus do céu, cadê esse povo? Eu lembro que eu planejei o culto da volta, vai ser retumbante, vai ser uma festa, gente, o culto da volta. 19 de julho de 2020, eu digo, que volta é essa? Aí botou umas bolas ali na frente, eu lembro Leila e Tiago lá na porta com umas bolas, eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? O que foi que a China fez conosco, pelo amor de Deus? Segura. E aí, irmãos, resumindo, burnout, 2021. Eu tive um esgotamento nas emoções. Eu olhava para o futuro, eu não enxergava nada. Eu não tinha sonho. Não tinha prazer. Conversar com pessoas, eu fugia. Tem um aniversário, eu digo, ai meu Deus do céu. Eu não queria ir. Quando alguém dizia para mim, ou mandava mensagem no WhatsApp, pastor, quero falar com o senhor, eu sentia um frio na barriga. Horrível, gente. Eu dizia, mais um. Mais um que vai sair. Mais um que está me deixando. 20 e pouco de setembro, nos preparando para a Casa de Paz, na casa de Rio de Gil. Era a primeira Casa de Paz que a gente ia começar. A gente estava trocando de roupa. Quinta-feira à noite, eu começo a chorar compulsivamente. Eu já testemunhei isso aqui. Só estou relembrando para você entender o nível de batalha. Porque eu tive que conquistar a minha Quiriat Sefé. Senão eu não estaria aqui hoje. Foi muito forte. Cristiane estava se arrumando, se virou. O que é isso? Eu digo, eu não sei. Eu não sei o que é. Eu sei que eu estou chorando. Eu não sei pelo que estou chorando. E não consigo parar de chorar. Ora por mim. Ela foi lá, orou, não conseguia parar. Cristiane, vai para a Casa de Paz. Que era o primeiro dia da Casa de Paz. Vai, começa. E eu fico aqui, me acalmando. Procurei o psicólogo, pastor Ailton. Ele disse, Marcos, início de burnout. Você está com esgotamento. Você acumulou aí coisas ao longo dos anos, frustrações, raivas, né? Você queria dar soco em gente, não deu.
E aí você engoliu, mas um dia sai. Por algum lugar vai sair. Eu devia ter dado um soco numas almofadas, né? Era pelo menos resolvia, né? Então, Marcos, vai se cuidar, vai se tratar. E eu, quanto tempo? 3 anos. 3 anos para você ficar bom. Eu digo, misericórdia. Eu digo, Senhor, aí em um culto aqui, já testemunhei. Em um culto, domingo de manhã, eu orei ali, onde Cristiane está. Senhor, toca na minha mente. A psicologia diz que eu preciso de 3 anos para voltar ao meu normal. Mas eu sei que hoje o Senhor pode começar um milagre na minha vida. Não estou desprezando a psicologia, nem os conselhos que o pastor Ailton me deu, mas eu sei que o Senhor que me criou o meu cérebro, criou toda a química do meu cérebro, você pode me tocar. E eu senti um copo de água gelada caindo assim, ó, na minha cabeça. A partir dali, meus pensamentos começaram a mudar. Foi lento, não foi instantâneo, mas começou a mudar. Eu comecei a sonhar de novo. Eu olhava para o futuro e começava a sonhar. Sonhar com a igreja de novo, sonhar com as células, começou a mudar. E foi. Ano passado, eu fui à conferência em Arco Verde, no sábado. No final da conferência, estavam orando, eu fiquei lá na frente, se aproximou um homem de mim. Eu não conhecia ele, ele não me conhecia. Ele é de Caruaru, agora eu sei o nome dele, né? Depois ele veio aqui, a gente conversou, Nonato o nome dele. Um homem simples. Ele começou a orar por mim. E ele disse, Senhor, alinha os pensamentos dele, que estão desalinhados. Porque Deus, para ele entrar em uma nova estação, as emoções dele precisam ser alinhadas com a tua palavra. E ele falou outras coisas mais, anotei tudo. E ali, sabe aquele toque do Espírito que diz assim, uma mente desalinhada é uma mente que não vai cumprir nada da parte de Deus. Não vai cumprir o propósito de Deus. E o versículo que Deus me deu não está aí nos slides, mas abra aí, eu estou encerrando, tá, irmãos? Só me dei mais 5 minutos. Isaías capítulo 26, verso 3. Tu conservarás em paz, em perfeita paz. Tu conservarás em shalom perfeita, aquele cuja mente está firme em ti. Algumas versões dizem propósito, mas a palavra aqui também pode ser pensamentos, mente. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente, cuja imaginação, cujo desígnio, cujo intelecto criador é firme, porque ele confia em ti. Meses depois, a pastora Liane veio aqui. E sempre que vem um homem ou uma mulher de Deus, a gente pede para orar. Não é porque a gente está atrás de profecia, não. Certo? Mas porque a gente pede, ore por nós. E ela orou. E aquela mulher com sensibilidade profética, ela disse, Senhor, eu oro para que a armadura dele seja polida. Porque a armadura dele, Senhor, tem resquícios de batalhas antigas. O guerreiro vai para a batalha, e na batalha a armadura, ela é salpicada de sangue, de lama, água que pode enferrujar. E aí eu me lembrei de uma música, Sumérgeme, em espanhol. E eu lembrei que Deus tinha me dado essa música. Que ele diz, ainda que eu tenha vencido as batalhas, mas a minha armadura se desgastou. Senhor, toca na minha armadura e reveste-me de novo. E queridos, eu vou encerrar. Eu vou dividir a parte 1 em 2 partes, certo? Porque eu sei que vamos ter a ceia do Senhor. Mas eu encerro com João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sei que esse versículo foi usado muito na política, certo? E aqui o meu argumento não é esse, porque a verdade genérica, ela liberta. Quando uma pessoa sabe da verdade, ela se torna livre, em certo sentido. Mas o que Jesus estava dizendo não era isso,
certo? Não é a verdade na política. Jesus estava dizendo para ele, apontando para ele. É como se Jesus estivesse aqui falando para vocês, e na hora que ele falou a frase, ele fez assim, ó: conhecereis. É Jesus, tá? Não sou eu não, irmãos, viu? Pelo amor de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos, a Quiriat Sefer, a nossa mente, tem que ser tocada com a verdade desta palavra. O que essa palavra diz que eu sou? O que esta palavra diz que eu posso? O que esta palavra diz a respeito de Deus? O que Deus pensa de mim? O que esta palavra diz a respeito das pessoas? Eu estava com um pensamento totalmente distorcido a respeito de mim, de Deus, das pessoas. Eu estava esperando sempre o pior das pessoas. Como é que alguém me manda uma mensagem: pastor, eu quero falar com o senhor? Eu já imaginava o pior. Entende? A mente afetada. E a verdade de Deus é quem liberta. Então eu quero orar, né? Eu vou parar aqui nesse ponto. E continuamos a partir daqui, na próxima vez. Mas esse é um momento, irmãos, dos valentes aqui serem desafiados, como Otiniel foi desafiado por Caleb. Quem vai conquistar aqui Quiriat Sefer? Em outras palavras, quem aqui hoje vai assumir o comando da sua vida? Quem hoje aqui vai assumir o controle dos seus pensamentos? Não será mais governado pelos seus pensamentos, especialmente, irmãos, aqueles pensamentos destrutivos, negativos. Eu não posso, eu não consigo, eu não perdoo porque eu não sinto vontade, eu não faço isso porque eu não tenho estímulo. Quantas vezes nós estamos dizendo isso, dizendo e repetindo, eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu não vou. Essa é a Quiriat Sefer que tem que ser conquistada. Isso não é mensagem de coach. Eu não estou dizendo que é você com você. Eu estou dizendo que a verdade libertará. E a verdade é quem? Jesus. É com Ele. É Ele substituindo. Essa era a outra parte que eu ia falar. Substituindo pensamentos. Quebrando padrões de pensamentos. Mas isso fica para uma outra vez. Fique em pé, por favor. Vamos orar especificamente. Cristiane pode subir. Nós vamos terminar com a ceia. Os irmãos que vão servir a ceia podem também já estarem a postos. Põe a mão agora assim, ó, na sua testa, assim, ó. Consideramos o cérebro como a sede, o centro da alma. Está tudo aqui dentro. Então, repita comigo. Diga: Senhor, toca em minha mente com a verdade da tua palavra. Diga: a verdade é Jesus. E Jesus, com a verdade, pode me tocar e me libertar. Diga: Senhor, eu conquistarei a minha Quiriat Sefer. Diga: eu sou como Otiniel, leão de Deus. As mulheres digam: leoa de Deus. Diga: eu sou um leão de Deus para conquistar a minha mente. Diga: minha alma não me governará mais. Quem me governará é o Espírito Santo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Pode baixar a sua mão. Eu oro, Senhor, por essa oração que fizemos. Assim como o Senhor me tocou e tem me tocado ao longo desses anos. Tantas coisas que queriam se apegar à minha alma. Tantas vivências, experiências negativas. Tantas palavras negativas. Mas, Senhor, Tu tens sido fiel comigo. E Tu tens me ajudado a vencer nas batalhas da minha mente. Obrigado, Jesus.
Tu és o meu Moisés, Tu és o meu Josué, Tu és o meu Caleb. Tu estás comigo como poderoso guerreiro. E agora Tu estás me instigando a ser um guerreiro e a ser um valente, a imitar a Tua coragem. E eu oro agora por valentes aqui, homens e mulheres que não se acomodarão, que não se conformarão, homens e mulheres aqui que se levantarão no poder do Espírito para conquistar suas Kiriat Sefer. A nossa mente se submeterá à vontade de Deus, ao conhecimento de Deus.